Oremos. Eterno nosso Pai e nosso Rei, tudo que a gente quer é descansar. Tudo que a gente quer é dividir os nossos fardos contigo. Tem sido dias difíceis, Senhor. Tem sido dias complicados. Muita dor, muito sofrimento. Mas nos ajuda, Senhor, a confiarmos que Jesus Cristo carregou o nosso fardo e a nossa dor e está disposto a hoje continuar carregando o nosso fardo e a nossa dor. Por isso, Senhor, eu não sei como tem sido a vida de quem está nos assistindo, mas nesse momento, que sintam o Teu Espírito, tirando esse peso que todos nós temos carregado, o peso da dor, o peso do sofrimento, talvez o peso da solidão, dos desafios financeiros, dos desafios emocionais. Por favor, Senhor, nos dê descanso através de Cristo, porque é em nome dele que nós choramos agora. Amém. Amém. Bom sábado. Bom dia também, né? Mais um sábado que a gente continua vazio. Mais um sábado que nós estamos sem ninguém. Nós ainda estamos organizando o nosso retorno para uma data em algum momento do mês de setembro e agora já estamos repensando, talvez no mês de outubro. Estamos pensando, está preocupado. Em breve você vai ouvir sobre o nosso retorno nas nossas redes sociais. Enquanto isso, a gente está aqui, tentando buscar um pouquinho, levar para vocês um pouquinho de alegria, de louvor e também um pouco de reflexão também. Através das músicas, através do conteúdo bíblico. Proporcionar para você um pouquinho de alento nesses dias que não têm sido fáceis. A gente ouve bastante de gente que tem ficado doente, de gente que está triste, que está sozinha, de gente que está com dificuldade, vários tipos de dificuldade. E essas últimas semanas, elas têm sido talvez um pouco mais duras do que o comum. Muitos mortos, muita tristeza por aí. A gente já está na casa aí dos 100 mil mortos espalhados pelo nosso grande país. Uma lástima, uma tristeza gigante. Não importa a sua filosofia de vida, não importa a sua ideologia política, não importa a sua religião, não importa o seu partido, não importa nada. Só nos resta lamentar e chorar por aqueles que perderam vidas nesses momentos. E chorar e consolar aqueles que perderam seus queridos. É verdade que muitas pessoas perdem a vida anualmente por diversas razões, mas a gente nunca tinha vivido algo semelhante numa escala global como a gente está vivendo nos nossos dias. Por isso eu gostaria de, além da oração que eu fiz ainda agora, eu gostaria de fazer mais uma oração, mas agora específica, em favor daqueles enlutados, das 100 mil famílias enlutadas por essas pessoas que morreram. Vamos orar. Eterno, mais uma vez a gente está diante da Tua presença. Mas essa oração é bem específica, ela é bem direta. Por favor, Senhor, conforte aqueles que estão enlutados. Conforte aqueles que estão sofrendo a dor da perda de um familiar querido, de um amigo querido. Por favor, Senhor, alcance onde eles estiverem e que eles sintam agora o Teu consolo e a Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como a gente tem feito nos últimos meses, eu tenho apresentado para vocês o relatório do nosso instituto, do Instituto Sementes. O Instituto Sementes ele é uma ONG formada por membros da Nova Semente e simpatizantes da nossa comunidade. E a gente tem tentado fazer um bom uso do recurso que vocês nos confiaram e continuam confiando. Com a arrecadação da Live Solidária, a gente já fez bastante coisa entre os meses de abril e maio. Mas agora eu quero mostrar para vocês o que nós fizemos nos meses de junho e julho. Então, vai aparecer na tela de vocês aí
um relatório das nossas atividades. A gente pode ver quantas marmitas foram distribuídas na rua. Nós tivemos distribuição de águas também, alguns cobertores. A gente teve distribuição de máscaras. Também tivemos distribuição de cestas básicas. A gente ajuda especificamente alguns missionários, algumas coisas. Então aí, na sua tela, na sua casa, está aparecendo todas as nossas atividades dos últimos 3 meses, tá? Maio, junho e julho. E aí você pode ver tudo que foi feito com esse dinheiro que nós arrecadamos. E você viu aí, o total de arrecadação foi... O total de que a gente arrecadou na live solidária foi em torno de 129 mil. E você está vendo aí que o total de gastos que nós tivemos foi exatamente de R$ 129.884,04. Nós vamos continuar fazendo as nossas ações, agora em virtude da diminuição, né, da quantidade de entradas também para o Instituto. A Live Solidária deu um boom no nosso Instituto. A gente vai diminuir, mas vamos continuar assistindo e ajudando as pessoas que tanto precisam. Bom, além disso, como eu havia prometido para vocês já há algum tempo atrás, nós vamos passar a apresentar o relatório financeiro da nossa comunidade. O Instituto é uma coisa, é uma ONG, não tem nada a ver com a nossa comunidade, apesar de ser formada por membros da nossa comunidade, e a igreja é uma outra coisa. E o intuito de apresentar esse relatório financeiro é que você entenda o que é arrecadado com dízimos e ofertas e como nós temos usado o dinheiro das ofertas dentro da nossa comunidade. O objetivo é transparência. Então o relatório vai aparecer aí na sua tela, o relatório do mês de junho, tá? Relatório do mês de junho. Então você pode ver que as ofertas destinadas à igreja local no mês de junho deu um total de 236 mil, né? E 660 e tantos reais aí. Essa foi o total de entradas para a nossa comunidade. Então isso tem o pagamento de água e esgoto, tem o aluguel do nosso lugar. Nós estamos na rua Cubatão, número 77, do lado da Avenida Paulista. É um aluguel caro, um espaço grande, né? E a gente continua pagando esse aluguel, obviamente. Então é um gasto significativo. Nós temos as cestas básicas para as pessoas que trabalham na nossa comunidade. Nós temos uma pequena comissão que nós pagamos quando você usa o aplicativo 7Me, a gente paga. Temos a manutenção das nossas máquinas, energia elétrica, evangelismo. Aí quando aparece evangelismo é o que a gente gasta com a música e com tudo que envolve o som, a luz aqui na nossa comunidade, tá? E nós temos aí impostos, taxas, material de consumo, o salário dos nossos funcionários, nós temos seguranças, temos porteiros, né? Pessoas que trabalham na limpeza também, todos os salários aí, e também internet, telefone para receber ligações, etc. Então, a gente teve um total de entrada de 236 mil, um total de saída de 123 mil, uma sobra aí, um saldo para a igreja local de 113 mil. Lembrando que os últimos meses não foram fáceis, não foram fáceis, portanto, a nossa média, a média de saldo da nossa comunidade, em virtude dos meses anteriores, que não foram tão positivos, é de R$ 29.991. E na última linha aí, você tem a quantidade dos dízimos e ofertas que foram dados aqui para a comunidade Nova Semente, um total, nesse mês de junho, de R$ 492 mil e um tanto a mais aí. Eu só quero lembrar para vocês, vou olhar aqui para a câmera da minha esquerda aqui, só quero lembrar para vocês que os dízimos e as ofertas eles não ficam na nossa comunidade, eles vão para atender a comunidade adventista no mundo, ajudar em diversos projetos. E aquele recurso, então, que você envia para a comunidade local, esse sim fica aqui. As ofertas para a comunidade local ficam aqui na nossa semente e ajudam a gente a pagar as nossas contas. E eu tenho um desafio que eu queria dividir com vocês, né? Por 15 anos, a nossa sede regional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a gente chama de Associação Paulistana, nos ajudou com os nossos custos mensais, principalmente com os custos relativos ao aluguel. E a partir desse mês, que é o mês de agosto, essa despesa passou a ser 100% nossa. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Associação Paulistana por ter ajudado a gente durante tanto tempo. Mas, obviamente, a gente fica preocupado, porque, como vocês viram, o nosso aluguel é caro. Mas a gente confia que nada vai faltar. Deus está na condução de todas as coisas. E sabemos que temos muitos amigos dispostos a nos ajudar
também. Bom, mudando de assunto e indo agora para o que importa, que é o estudo da palavra de Deus. A gente está no meio da série, no meio deles, em que nós temos estudado um tema muito difícil e complicado, que é o tema do santuário. E o tema do santuário dentro do contexto da aliança de Deus com Israel. Nós vimos os propósitos de Deus para o santuário: habitar no meio do povo e através do povo, além de resolver o problema do pecado. Também vimos como o santuário tem ligação direta com o sábado e, portanto, com o descanso, que foi justamente essa música maravilhosa que a gente escutou antes de começar essa mensagem de hoje. E a gente percebeu como a ideia do descanso está conectada diretamente a juízo. Também tratamos das ligações entre o santuário, do livro de Êxodo, do Jardim do Éden, e a gente terminou semana passada enfatizando que o santuário é uma espécie de juízo, um lugar de juízo misericordioso de Deus. Basicamente, o que a gente viu na semana passada foi: o santuário não é sobre o meu pecado, mas o santuário é sobre a misericórdia de Deus. Boa parte do que a gente viu semana passada sobre a relação entre o santuário terrestre e o santuário celestial é baseada no uso da palavra tavnit, que a gente viu lá no primeiro sermão dessa série. A palavra hebraica tavnit, que significa modelo. E essa palavra ela nos ajuda a entender diversas regras de pureza relativas ao santuário. Muitos se perguntam por que certas regras que parecem ser tão duras. Como é que essas regras podem ter sido usadas no espaço que, como a gente viu semana passada, está diretamente conectado com a graça e com a salvação? Por exemplo, a gente tem uma história trágica e difícil, que é a história dos filhos de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. Seus 2 filhos mais velhos, com nomes que vocês podem dar para os filhos de vocês também, os nomes Nadab e Abiú, eles eram responsáveis, junto com Arão, por cuidar do serviço do santuário. E esses 2 filhos fizeram algo que era contra as regras. Vamos ler o que a gente acha lá em Levítico, capítulo 10, verso 1 e 2. Diz o texto então: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Essa história curta é uma história curta e terrível, porque ela evidencia um dos aspectos de santidade relativo ao santuário, que é estarrecedora. Uma outra história paralela a essa é a história que acontece séculos mais tarde, quando um indivíduo chamado Uzá, que era um dos servos do famoso rei Davi, ele ajudava a carregar a arca da aliança, ele tocou na arca para a arca não cair, e ele foi imediatamente fulminado com fogo vindo do céu. Essa história, se você quiser ler, ela se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Mas então, qual é a questão envolvida nessas 2 histórias? Como a gente viu brevemente sobre a inauguração do santuário, que acontece lá no livro de Levítico, a gente viu que Israel ele segue uma orientação divina e vai oferecer os sacrifícios que são designados por Deus. E a gente viu que na inauguração do santuário, Deus envia um fogo que vai consumir tudo. E o texto bíblico diz assim: e eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Esse fogo que veio de Deus é que deveria estar constantemente aceso e nunca se apagar. Essa instrução foi dada antes, lá em Levítico capítulo 6, como a gente lê. Diz assim o texto: o fogo ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Esse fogo do altar de holocausto, como a gente viu também nas semanas anteriores, esse fogo ele deveria ser levado para o altar de incenso para queimar um incenso. O próprio incenso ele vai ter uma prescrição bem específica, que a gente encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 30. Diz lá o texto assim: o Senhor disse a Moisés:
pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, e com isso faça incenso perfumado segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não o façam para seu uso pessoal. É santo para o Senhor. Quem quiser fazer incenso igual a este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Quer dizer, havia toda uma organização clara e uma linha de execução extremamente bem definida. Deus não deixou dúvida sobre o que Ele queria, como Ele queria, sobre todas as coisas relativas ao santuário. Ele não deixou dúvida sobre como Ele queria que isso acontecesse. A dura pena dada por Deus a Nadab e Abiú e também a Uzá anos mais tarde tem um motivo muito simples. A desobediência das ordens dadas por Deus com relação ao santuário. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, que eu imagino que você esteja fazendo também: por que Deus foi tão duro com esses dois casos relativos ao santuário? A primeira resposta a gente viu nas 2 semanas que passaram e é importante a gente lembrar hoje. O santuário, ele é a representação da morada de Deus. É uma espécie de cópia terrestre da habitação celestial de Deus. É o lugar onde Ele se manifesta de maneira especial aqui. É o lugar de descanso dele, é o lugar de juízo. O santuário não é a minha casa, o santuário não é a sua casa, o santuário não é a casa da minha mãe, nem da minha sogra. Ele não é qualquer espaço em que você pode fazer qualquer coisa. Há uma ordem, há um respeito, há uma reverência. Um segundo motivo, que também nós vimos nas semanas passadas, o santuário é um lugar em que se lida com o pecado. Um lugar em que Deus recebe o seu e o meu pecado, não importa qual seja, e Ele perdoa e expia esses pecados. Sendo assim, não é um lugar de bate-papo, de confraternização, de relax. É um lugar onde a gente leva o nosso pecado e nós o jogamos para que Deus resolva. Isso mostra para a gente a seriedade com que Deus lida com a solução do pecado. Você joga para Ele resolver, mas Ele deixa claro que vai ser do jeito dele. E o jeito dele envolve sacrifício e intercessão, que não poderiam ser feitos de qualquer maneira. Isso tudo leva ao terceiro motivo, e o mais importante. O santuário na terra, esse modelo que Deus deu a Moisés para construir, com o sistema de sacrifícios, de sacerdócio humano, era uma sombra, uma espécie de modelo, como a gente viu no início do sermão, do santuário celestial, que era real, onde a justiça efetuada através do sacrifício é realmente executada. Então aqui era uma sombra de uma realidade diferente. E a gente encontra isso num texto muito famoso do livro de Hebreus, lá no capítulo 8. Diz assim o texto: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, que ele está falando de Jesus, né? Visto que existiam aqueles que ofereceram os dons segundo a lei, ou seja, os levitas. Estes levitas ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o santuário, o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado a você no monte. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Todos esses símbolos, todos esses rituais do santuário e depois do templo de Salomão, que vai vir séculos mais tarde, eles tinham suas limitações.
como protótipos de uma realidade plena e diferente da realidade aqui humana. Por exemplo, é como um boneco de um livro. Eu lembro quando a minha dissertação de mestrado começou a virar um livro, né? De quando eu vi esse boneco do livro pronto pela primeira vez e depois quando eu vi o livro propriamente dito, né? Com a capinha dura, com a capa que a Guga e o Gu fizeram, branco com azul e tal, tudo bonitinho lá da Terceira Margem do Rio, em parceria com a Unapress. A emoção quando você vai acompanhando esses detalhes, esse processo, até chegar na cor da capa e na textura da capa, a disposição das coisas nas páginas, tudo isso vai construindo a emoção. Ou agora eu vou usar uma outra ilustração, né? Aproveitando que muitas das nossas queridas voluntárias da Nova Semente estão grávidas, estão fazendo ultrassom por aí, de vez em quando a gente recebe as fotinhos, né? Lembra aquele ultrassom? Eu lembro, ultrassom completo, né? Quando o Daniel foi fazer, meu primeiro filho, foi fazer ultrassom, eles imprimiram uma foto do Daniel e depois, quase 2 anos depois, imprimiram a foto do Yosef, uma foto em 3D. Tinha a carinha deles lá em 3D. Isso foi há 8, né? O Yosef 8 anos atrás, o Daniel 10 anos atrás. Ou seja, as fotos do ultrassom hoje já devem estar 1000 vezes melhor, com a resolução melhor e assim por diante. Mas você vê a carinha do bebê na barriga da mãe. Agora, a mãe chora, o pai chora, todo mundo chora, né, os avós. Mas nada se compara a ver o bebê quando ele nasce, na realidade. Eu já contei essa história aqui, que quando você vê o bebê e segura, você fica completamente maluco, você não sabe nem o que fazer. Essa realidade do bebê, da foto do ultrassom, é a realidade do santuário. O santuário terrestre ele é uma antecipação da realidade do santuário celestial. É uma foto do bebê, é um boneco do livro, é uma sombra de uma realidade diferente. O santuário terrestre não é a realidade, mas vai dar os contornos da realidade. Vai demonstrar os contornos dessa realidade diferente e celestial. No ritual do santuário israelita, Deus apresenta dinâmicas do plano da salvação, que foi enunciado pela primeira vez lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Se você quiser lembrar melhor, assista o nosso 4º episódio da série No Princípio. Em Gênesis capítulo 3:15, Deus prometeu que Deus, pisaria a cabeça da serpente. Prometeu que Ele colocaria um fim na desobediência e no pecado. Prometeu que Ele restauraria a ordem natural das coisas. Ou seja, Ele restauraria os relacionamentos perfeitos entre seres humanos, entre homem e mulher, entre seres humanos e a natureza, e principalmente entre seres humanos e Ele, nosso Deus. Nós vimos também na série Arquétipos que através do livro de Gênesis, Deus foi dando dicas de como seria essa restauração, de como seria essa vitória. Vimos que Ele fez uma aliança, que Ele prometeu abençoar a humanidade através da semente de Abraão, uma semente que teve um nascimento miraculoso, e esse filho miraculoso foi oferecido num monte como sacrifício. Vimos também que essa semente não só morreria a morte que era do ser humano e que foi prefigurada lá com Isaac no Monte Moriá, mas que também reinaria. Na última parte da série Arquétipos, no último sermão da série Arquétipos, nós vimos que essa semente descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Judá também reinaria, teria o cetro na sua mão. O texto de Gênesis, capítulo 49, versos 9 e 10, apresenta exatamente essa profecia. Agora, além de o ritual do santuário nos relembrar de um sacrifício, ele nos relembra também que quem morre é quem não deveria morrer. Tanto em Gênesis capítulo 3, verso 15, quanto em Gênesis 22, não são Adão e Eva que morrem lá em Gênesis 3, nem é Isaac que morre lá em Gênesis 22. Quem morre é um cordeiro. O ritual do santuário agora explica melhor o porquê é um cordeiro. Desenha melhor o que está acontecendo na narrativa bíblica. Mais uma vez, o ritual do santuário nos mostra que, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O ritual do santuário aponta para a obra que Deus faria através de Cristo. O santuário nos dá amostras da complexidade e do alcance que o sacrifício de Cristo teria.
O santuário também nos mostra que só o rei, o criador, o juiz, o sacerdote poderia resolver o problema do pecado. E só assim, pela morte do único justo, restaurar o acesso do ser humano à vida eterna. O santuário, portanto, queridos, é o protótipo básico da ação divina, de Gênesis até Apocalipse. Vejamos, a lei dada no Sinai deveria ser obedecida. Se ela fosse desobedecida, como em um processo normal de aliança, o desobediente deveria morrer. Entretanto, Deus oferece o santuário como uma solução. Assim, o desobediente transfere a sua culpa para um animal inocente. E o sangue desse animal inocente é jogado dentro do santuário, que era chamado lugar de descanso de Deus. O pecado, a desobediência, já não está com o ser humano descumpridor da lei. O pecado, a desobediência agora está com o próprio Deus, na casa de Deus. E o sangue do animal inocente é o que o sacerdote usa para interceder em favor do pecador diante da presença de Deus. E é só após essa intercessão que o pecado é então perdoado e expiado. O relacionamento do ser humano volta a ser pleno com Deus e com a lei após o serviço do santuário. Essa mesma realidade acontece em Gênesis, com o sacrifício implícito que deu a vestimenta ao primeiro casal. E essa mesma realidade acontecerá em Apocalipse. Lá em Apocalipse nós vemos essa realidade quando, em uma visão do santuário celestial, do trono de Deus, João presencia uma cena de julgamento. E no meio do julgamento ele escuta o seguinte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Queridos, o santuário é uma mensagem profética de que a salvação não depende dos nossos próprios esforços, mas da ação graciosa de Deus. É através do Messias que foi morto e que atua como sacerdote no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós, que nós temos salvação, perdão, expiação. O santuário é um mapa explicativo que nos aponta o caminho que Ele, Deus, percorreria para nos trazer salvação. Por isso que eu quero repetir: o santuário não é apenas sobre o meu pecado, mas o santuário é principalmente sobre a misericórdia gigantesca de Deus. O santuário é Deus nos ensinando: meu filho, você errou, você mandou mal, você desobedeceu, mas, porém, entretanto, todavia, eu amo tanto você, que aqui está meu plano. No lugar da morte que era sua, no lugar da punição que você merecia, eu vou mandar o Messias, o meu filho, para morrer no seu lugar. E ele não vai só morrer a sua morte, ele vai também interceder por você diante do meu trono. E então, por causa dele, do que ele faz, você vai ser perdoado e expiado. É por causa dele, do que ele faz, você vai ser restaurado à minha imagem e à minha semelhança. Por causa dele, do que ele faz, você vai poder viver na minha presença novamente, por toda a eternidade. O santuário, ele expõe duas realidades, lembram? Uma, o santuário nos fala da presença de Deus entre nós e principalmente através de nós. Duas, o santuário nos fala como Deus vai solucionar o problema do pecado. É por tudo isso que o santuário do Antigo Testamento não é um protótipo idêntico da igreja no Novo Testamento. A igreja pode até ser a presença de Deus na terra, embora isso não seja verdade o tempo todo, né? Mas a igreja não lida com o problema do pecado. Você não vai resolver o problema do pecado vindo para a igreja. O pastor, nós pastores não somos sacerdotes, não vamos oferecer sangue de animais, nem vamos pedir perdão para você ter o seu pecado perdoado.
Na verdade, infelizmente, a igreja, eu não falo de uma denominação específica, eu me refiro à igreja em um sentido genérico. Infelizmente, a igreja hoje atua quase como uma oposição ao santuário. Ao invés de acolher o pecador, a igreja o repele. Ao invés de ser um lugar de oferecimento de perdão, ela é um lugar que vende barato condenação para todo mundo. Ao invés de ser um lugar em que o sangue do substituto é derramado em favor do pecador, é um lugar em que o pecador morre nas mãos dos sacerdotes. Obviamente que eu não estou falando de todas as comunidades de fé. Muitos ainda entendem que não se trata da igreja, não se trata de uma placa de igreja, mas se trata do ministério salvífico de Deus através de Cristo. E é por isso que, resumindo bem diretamente, bem simplesmente, o santuário do Antigo Testamento é um protótipo, sim, do ministério completo de Jesus, o Cristo, o Messias, e não da igreja. Mas então a pergunta é: como é que esse ritual funciona hoje? Como é que o ritual do santuário funciona hoje? E olha que simples e que libertador você vai ouvir agora. Na verdade, hoje o ritual do santuário está na oração. Diz o texto bíblico assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. E também em outro texto diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor mesmo erigiu e não homem. E ainda temos outro texto que diz assim, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, por meio da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a nossa confissão, a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu poderia ficar aqui citando e explicando diversos outros versos do livro de Hebreus, do Novo Testamento e assim por diante. Mas eu acho que esses daqui dão conta desse recado para você hoje. Hoje, quando você ora em nome de Jesus, você acessa o santuário celestial. Você ora porque o sangue do Cordeiro perfeito lhe dá acesso ao trono de Deus. Você ora em nome de Jesus porque Ele é o seu sumo sacerdote, que intercede por você diante do trono de Deus. Sendo assim, meu querido, você precisa entender mais uma coisa importante hoje. Nada relativo ao santuário era uma ordenança pesada e que agora pode ser ignorada. Tudo relativo ao santuário apontava para Cristo, e em Cristo é pleno. O santuário não apontava o pecado de ninguém. O santuário apontava o caminho do perdão e da expiação dos pecados. Portanto, toda a lei relativa ao santuário, todas as ordenanças, não eram o que alguns chamam de lei de Moisés. Sabe, alguns fazem essa distinção entre a lei de Deus, que seriam os 10 mandamentos, e a lei de Moisés, que seriam as leis relativas ao santuário, que alguns chamam de leis cerimoniais. Isso para dizer que Cristo aboliu tudo na cruz. Cristo aboliu a lei, justificar a lei, e a lei é o santuário. Então tudo acabou na cruz. Na verdade, nós lemos o seguinte: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Olhem, leiam de novo depois esse texto em casa.
Colossenses 2, verso 14 e 15. O que Cristo crava na cruz é o escrito da dívida, ou seja, os nossos pecados. E o que nos mostra os nossos pecados é justamente a lei de Deus. E a solução para o pecado, a solução para a quebra da lei, para a desobediência da lei, é tudo o que se refere ao santuário e se cumpre em Jesus e no ministério de Jesus, na terra e nos céus. Assim, queridos, o santuário não é uma lei cerimonial negativa e ruim. Não é um fardo e um problema. Antes, todas as leis que envolvem o santuário demonstravam em sombra o ministério completo, complexo, que o Messias viria e iria desenvolver durante a sua vida, sua morte, sua ressurreição e seu sacerdócio celestial, como nós lemos no livro de Hebreus durante o sermão de hoje. Portanto, tudo que envolve o santuário é passageiro enquanto símbolo, mas permanente enquanto realidade, porque é uma realidade perfeita em Cristo, o nosso Senhor. Tudo que envolve o santuário não é sobre o pecado e destruição, mas sobre juízo e salvação. A lei é condenação, mas o santuário é a salvação em sombra e vai se cumprir na realidade que é Cristo, o nosso Senhor. O santuário é a antecipação do maior presente que Deus deu ao ser humano, a presença do seu próprio Filho como cordeiro, como sacerdote, como rei e como próprio santuário de Deus com seus filhos. Diz o texto: e vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O Cordeiro é a água. O Cordeiro é a luz. O Cordeiro é o início. O Cordeiro é o fim. O Cordeiro é o santuário de Deus com os seres humanos. Ele, o Cordeiro, é a semente prometida e é o seu sacrifício que traz perdão dos nossos pecados e expiação dos nossos pecados. Ele, o Cordeiro, é o sacerdote que intercede por cada um de nós diante de Deus. Ele, o Cordeiro, é a própria presença de Deus entre nós, dentro de nós, através do Espírito, e através de nós, quando vivemos em nome dele. Assim, o santuário não é sobre você, não é sobre a sua pureza ritual, não é sobre a igreja. Inclusive, esse foi o erro de muitos dos personagens bíblicos ao longo da narrativa. Eles achavam que apresentar os sacrifícios e ir até o santuário era sinônimo de ganhar em favor de Deus, de serem mais puros, melhores do que os outros. O santuário nunca foi sobre ser bonzinho diante de Deus. Não era sobre cumprir uma lei para receber salvação. O santuário era sobre a graça infinita de Deus em resolver o nosso problema, o problema do nosso pecado, e então habitar entre nós e habitar através de nós. O santuário era sobre Cristo e a sua obra. E eu quero terminar lendo com vocês um texto sobre o sumo sacerdote saindo da presença de Deus. Esse não é um texto cristão, esse é um texto judaico. Eu tenho certeza que vocês vão entender e vão se emocionar. Esse texto está num livro de orações judaicas, que são lidas na época do Ano Novo, e esse texto específico na época do Yom Kippur. Eu quero ler, me acompanhe nessa leitura, é uma leitura longa, não tão longa quanto eu faço com meus alunos, ela vai ser mais curtinha, mas vocês vão gostar.
Diz assim o texto. Notem, esse é a descrição que eles faziam de um homem saindo do santuário depois do dia da expiação, que foi o que a gente estudou semana passada. Quão majestoso estava o sumo sacerdote ao sair em paz do Santo dos Santos. Qual palho celeste sobre os habitantes do céu, assim era a aparência do sumo sacerdote. Quais raios que emanam dos radiantes anjos celestiais, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual o fio azul nas 4 franjas, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual a projeção do arco-íris nas nuvens, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual o esplendor com qual a rocha vestiu as criaturas, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual uma rosa no jardim harmonioso, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual um diadema colocado na fronte de um rei, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual a graça que reluz na face de um noivo, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual a pureza que há na mitra sacerdotal, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual o Moisés que habitou num lugar secreto para implorar ao rei, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual o brilho da estrela d'alva no limiar do oriente, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual o vestido com o manto e a armadura da caridade, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual um anjo que se coloca no meio do caminho, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual a vela que reluz pelas janelas, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual os líderes dos exércitos na frente do povo santo, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual a força com qual o puro revestiu os purificados, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual os adornos de ouro nas bordas do manto, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual a forma do templo e do véu do testemunho, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual uma congregação coberta de azul celeste, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual a visão do raiar do sol sobre a terra, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual uma roseira do jardim entre os espinhos, assim era a aparência do sumo sacerdote. Qual a formação das constelações do sul, assim era a aparência do sumo sacerdote. E tudo isso ocorria enquanto o santuário estava firme sobre suas fundações, e o santo dos santos sobre suas bases, e o sumo sacerdote servia no templo. Sua geração observava e se regozijava. Agora imaginem, essa é uma descrição feita sobre um homem, como eu, como você, cheio de problema, todo errado, saindo do santuário. Nesse caso, do segundo santuário, da época de Jesus, o santuário de Herodes, feito por mãos humanas. Agora imagine comigo, meu querido. Imagine a glória do unigênito, do Filho de Deus, quando ele vier tabernacular conosco. Por isso eu repito, o santuário não é sobre a sua pureza e sobre a sua santidade. Não é sobre você conseguindo perdão e salvação por méritos próprios. O santuário é sobre Deus, é sobre a misericórdia dele em nos perdoar e nos salvar. É sobre a graça de Deus em agir em nosso favor, ainda que nós não mereçamos. É sobre entregar Jesus para morrer em nosso lugar. Sobre ele, Jesus, ser o nosso sumo sacerdote, perfeito, em um santuário celestial perfeito. Que o santuário seja mais do que um edifício estranho que você lê quando lê a Bíblia. Que o santuário, o ritual do santuário seja mais do que um monte de lei que não faz sentido nenhum para você quando você lê a Bíblia. Que o santuário ensine a você sobre oração, sobre a graça, principalmente sobre a presença de Deus entre nós hoje, através da oração, através da presença de Deus em um futuro breve, através da esperança da volta do Cordeiro a essa terra. Diz o texto mais uma vez, não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Assim como nós estamos, vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei. Quantas coisas maravilhosas. Quantas realidades impactantes. Senhor, a gente lê um livro de uma cultura tão diferente, numa língua tão estranha,
escrita há tantos e tantos anos atrás, e a gente não entende muita coisa. Mas quando a gente estuda, Senhor, quando a gente se debruça sobre a Tua palavra, a gente percebe quão magnífica é a realidade do santuário. Por favor, Senhor, não sei quem está nos assistindo agora, mas que possa entender que o santuário é o caminho de retorno aos Teus braços. Que o santuário é o caminho para que deixemos de ser aquilo que somos, quebrados, egoístas, racistas, homofóbicos, machistas, e nos transformar naquilo que o Senhor quer que nós sejamos, a Tua imagem e a Tua semelhança. Que a realidade perfeita e plena de Cristo como nosso sumo sacerdote transforme a nossa vida. Mas para que isso aconteça, Senhor, hoje, nós precisamos permitir que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, habite em nós. Que nós possamos orar agora, Senhor. Que nós possamos pedir agora que o Senhor habite em nós. Que o Senhor faça morada em nós, para que possamos viver essa nova vida. Essa esperança de que em breve não estaremos mais num lugar cheio de choro, de tristeza e de dor, mas numa cidade com a Tua presença real e física entre nós. Nós te imploramos isso em nome de Jesus, o nosso Cordeiro, o nosso sacerdote, e aquele que voltará em breve para ser o nosso tabernáculo e habitar não somente em nós, mas habitar conosco eternamente. Amém. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o Teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim. Habita em mim pelo Teu poder, preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do Teu amor. Dize como devo caminhar, vem pois guiar e habita em mim. O meu viver dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar,
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado por ter passado esses momentos conosco. Muito obrigado por ter assistido e acompanhado o nosso culto. A gente sabe que não está fácil para ninguém. Ainda não terminou. Nós vamos ter o Conviva. Mas se você tem qualquer dúvida, se você precisa de qualquer explicação, por favor, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Se você tem qualquer pedido de oração, qualquer necessidade, por favor, entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Essa é a Nova Semente. Uma experiência real com Deus.